Bom, então, a engenharia didática, ela tem uma base experimental, ela trabalha através de uma experimentação, onde a gente tem alguns processos que são relacionados à experimentação, como a concepção, quando o indivíduo ele tem, de fato, a ideia, ele concebe aquela ideia, e ele vai realizar essa ideia, realizar a pesquisa e fazer a observação do que está acontecendo naquela pesquisa, não é? Observar aquela pesquisa para finalmente fazer a análise da sequência de ensino. E neste aspecto, Artigue também vem fundamentar, falando que a engenharia didática, vista como metodologia de pesquisa, se caracteriza, em primeiro lugar, por ser um esquema experimental baseado em realizações didáticas em classe, isto é, sobre a concepção, a realização, a observação e a análise de sequências de ensino. Bom, Pais, fazendo a referência a tudo que eu já falei, também coloca a questão do saber acadêmico e o saber a ser ensinado, onde ele fala que o saber acadêmico está a cargo dos objetivos, na verdade, das respostas encontradas na pesquisa. E o saber a ser ensinado fica a cargo da prática, onde eu vou desenvolver ali na sala de aula. Então, eu tenho aqui um saber científico, né, um saber acadêmico, e são as respostas que eu encontrei através da pesquisa, e o saber a ser ensinado foi a prática que eu utilizei em sala de aula, na pesquisa em si. E alguns autores, incluindo Pais, trazem uma justificativa, trazem, né, na verdade, algumas justificativas, eu trouxe aqui uma, para a utilização da engenharia didática em sala de aula, para a utilização da engenharia didática em uma pesquisa didática, na verdade. Eles justificam que as técnicas tradicionais muitas vezes são insuficientes. No caso, as suas técnicas tradicionais são questionários, entrevistas, e porque eles dizem que elas são insuficientes para conseguirem compreender essa complexidade que acontece em sala de aula, essa complexidade das situações didáticas que acontecem em sala de aula. E Paz ainda coloca que é inadequado a utilização de uma só técnica dessas tradicionais, como, por exemplo, utilizar apenas o questionário para buscar uma pesquisa em sala de aula. Em momento algum você vai conseguir analisar de fato o que realmente acontece ali naquela situação didática, utilizando apenas uma técnica dessas tradicionais, como ele falou, é inadequado e você não vai conseguir atingir um objetivo didático, um objetivo educacional, compreender de fato o que acontece naquela realidade. Como eu falei, para o próximo encontro, nós iremos debater um pouco sobre as falhas da engenharia didática. Inclusive, nós iremos falar sobre a microengenharia, a macroengenharia, enfim, tem muitas coisas para a gente debater no próximo encontro. E só para dar uma visão geral do que seria as análises prévias, análise a priori, experimentação e análise a posteriori, análise prévia seria basicamente quando eu vou estudar aquele conteúdo que eu quero pesquisar, de uma forma bem ampla, bem geral, seria basicamente isso. Análise a priori seria o momento onde, novamente, de uma forma bem geral, seria onde eu vou pesquisar, né, vou entender o que o meu aluno sabe sobre aquele determinado conteúdo. E a experimentação é onde eu vou pôr a mão na massa, colocando a minha sequência de ensino, o produto, analisando, colocando realmente essa experiência na mão dos alunos.
A análise a posteriori é onde, no caso da análise a posteriori e validação, é onde eu vou analisar, né, o que foi feito, essa experimentação, essa sequência de ensino que eu fiz, eu vou analisar essa, essa terceira fase. A análise a posteriori, ela pode entrar em confronto, melhor, entrar em confronto não, ela deve ser confrontada com análise a priori. Então, no momento que eu estou analisando a posteriori, eu também devo estar olhando o que foi que a gente observou na análise a priori. Então, gente, o slide acaba aqui. No entanto, eu gostaria agora que vocês falassem um pouco do que vocês entenderam, do que vocês acharam de início sobre a engenharia didática, sobre o texto também. Então, gostaria que vocês fizessem as considerações de vocês e que a gente fizesse neste momento um debate. Vou tirar aqui a apresentação e vocês podem ficar à vontade. O que vocês acharam sobre a engenharia? Quais as perspectivas? Vocês usariam essa metodologia em uma pesquisa de vocês? Vou falar um pouco. Sobre o texto? Sim, professor, pode falar. Eu vou falar um pouco. Eu usei elementos da engenharia didática. Eu não vou usar aqui e dizer que eu usei a engenharia didática mesmo, né? Que ela é bem complexa, mas no mestrado eu utilizei os elementos da engenharia didática para poder fazer minha pesquisa. E aí eu fiz a análise prévia, depois fiz a análise a priori, trabalhei com variável didática e valor de variável para poder fazer minha análise a priori a partir da minha análise prévia. Depois fiz a experimentação no município de Caruaru e fiz a análise a posteriori para poder validar, fazendo a relação da análise a priori com a análise a posteriori. A gente falando assim de forma superficial, parece ser uma coisa simples, né? Mas é uma coisa bem complexa que dá muito trabalho e também precisa de muito estudo. E aí eu gostei da sua divisão, colocando essa caminhada, né, metodológica da engenharia didática, dividida em 4 etapas, para poder a gente aprofundar, não é? Porque a gente vai estudar etapa por etapa, de forma mais profunda, e depois, no fechamento, a gente vai tentar unir as 4 coisas para poder entender melhor, né? Eu achei bem legal essa sua forma de trazer para a gente, para poder a gente aprofundar em cada um dos encontros. Tá de parabéns. Muito obrigada, professor. Então, pessoal, o professor Diógenes utilizou elementos. O que vocês acham? Vocês utilizariam essa metodologia em uma pesquisa de vocês? Era uma discussão também que a gente fez. Não sei se Michela chegou a estudar também, porque acho que ela foi da minha turma do mestrado, mas foi da turma do doutorado de Robson, né? E aí eu não sei se os professores foram os mesmos, mas na cadeira da gente de teorias, a gente tinha uma das discussões era um texto, porque a gente discutia uma teoria por semana, era bem pesado, assim, um estudo pra caramba, né? Você, para dominar uma teoria, você demora muito tempo, e a gente tinha que estudar em uma semana e apresentar. Cada grupo apresentava em uma semana. Então, assim, todo mundo tinha que participar, não tinha isso não. Então, uma das discussões que foi bem forte lá, que eu lembro no tempo, em 2015, foi que se de fato
a engenharia didática era uma metodologia ou era uma teoria, porque ela tinha várias fases, né? Isso que você está apresentando aí é a fase, acho que é a fase um, mas ela tem outras fases também. E aí a gente debateu bastante, né, com a ideia que Michel Artigue traz de tentar criar um modelo teórico e, de certa forma, sair um modelo metodológico, né? E aí, só que as outras fases da engenharia didática, ela vai tentando criar uma consistência para tentar ainda caminhar, né, de uma forma mais ampla. E aí a gente ficava naquela dúvida, né, os professores provocando a gente se é uma metodologia ou se é uma teoria, e por que ela foi colocada lá numa disciplina de teoria. Foi bem interessante a discussão. De fato, alguns textos trazem, inclusive, a engenharia didática como uma teoria da engenharia didática, mas, ao mesmo tempo, já colocam metodologia da engenharia didática, então, realmente é um debate bem interessante. Isso. Eu vou aproveitar que ninguém levantou mais a mão, né, para parabenizar a Marta, sua apresentação é excelente, né, provoca em nós os primeiros pensamentos sobre a engenharia didática. Para alguns, né, como Diógenes falou, a gente teve aulas sobre isso no mestrado e no doutorado, mas sempre é necessário que a gente se aprofunde, né, são questões bem pontuais. Eu penso que é um percurso metodológico, né, ou teórico, né, dependendo do olhar que a gente olhe, muito interessante, porque uma coisa que eu tenho visto sobre pesquisa é essa possibilidade da gente olhar o objeto em várias dimensões, e às vezes o uso por um único instrumento, como por exemplo o questionário, ou só a entrevista de forma isolada, ele às vezes nos deixa no ponto cego para algumas coisas que são importantes, né? Então a engenharia, penso que ela tem esse ponto bem forte, que é de cruzar dados de uma forma diferente, né? Eu acho que a gente tem um caminho aí pela frente muito interessante na tua proposta, de mergulhar nisso, né? Diógenes fez um trabalho muito interessante no mestrado, usando só elementos, imagina, né? E estou feliz de estar participando dessa discussão para poder aprender mais sobre isso. Obrigada. Que bom, obrigada, digo eu, Michela, pela participação. Então, pessoal, Michela, o professor Diógenes já falaram. Quem mais gostaria de falar sobre essa questão da engenharia didática, essa questão que era necessário envolver a teoria com a prática? Eu vou fazer um comentário aqui que não tem nada a ver, né, com a discussão de hoje, mas tem a ver com o ano de 2022 do GPEM. Eu até vou me reunir com a professora Kátia para poder ver que série da Netflix a gente coloca no da gente também, porque colocaram, Michela colocou Dark, né? Você colocou a La Casa de Papel, e aí ficou a minha pergunta agora, o que é que a gente vai colocar semana que vem? Porque o pessoal tá inspirado, viu? O nível tá lá em cima, eu tô preocupado agora, a gente vai ter que refazer, ver uma série, vou assistir umas 10 séries essa semana, pedir para a Kátia também, para poder a gente colocar uma série nesse nosso encontro aí. É só brincadeira, Fazer uma pessoal. relação. Foi a pandemia. Verdade. Na pandemia a gente assistiu muitas séries, tinha que relacionar, não é, com a educação, com o momento que a gente estava. A galera tá inspirada na pesquisa, viu? Tá conectando tudo. É um mundo diferente. Verdade. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Franciele. Muito obrigada, Ana. O pessoal está comentando aqui no bate-papo.
Gente, mas podem comentar, abrir o microfone, podem falar um pouquinho, pode falar sobre o que acharam da engenharia. Erivânia, Franciele, Jéssica, o professor Givaldo também, pode abrir o microfone e falar. Isaías, Kátia está gravando. Lucas pode falar um pouquinho também, se quiser. Felipe e Uli, que estão assistindo. Professor Eric, Tatiana, o que vocês acharam sobre a engenharia? Eu sou muito suspeito de falar, porque eu já trabalho com isso, né? Então, mas foi uma ótima apresentação e é interessante trabalhar com engenharia didática, né? Tem muitas aplicações, né? E essa composição, né, dessa palavra engenharia didática é muito intrigante, né? Muito interessante para quem pensa em pesquisa. É Parabéns. verdade. Na verdade, logo que eu iniciei o mestrado, o professor Givaldo me propôs trabalhar com a engenharia didática. E logo no início eu fiquei com muito medo, porque realmente, como o professor Diógenes falou, é um tema muito complexo e muitas vezes você tenta ir por um texto mais leve para tentar compreender melhor, mas nem sempre você consegue compreender aquele assunto, você tem que ir de fato na base, você tem que ler textos de Michel Artigue para ver se você compreende. E aí eu acabei gostando, acabei vendo essa teoria ligada à prática, e no momento eu ainda estou nas análises prévias, mas de fato eu quero aprender muito nesses momentos de estudo. Então, para mim vai ser sensacional esses momentos com vocês. Então, eu gostaria mesmo desse debate, porque quando acontece debate, eu vou melhorar na minha pesquisa, que estou utilizando a engenharia. Eu acredito que o debate vai ficar mais verticalizado quando a gente começar a discutir as etapas, né? Ah, Verdade. um dos elementos aí que a gente vê, chamando a engenharia didática de um percurso metodológico, é que a validação dela é interna, né? Como outros percursos metodológicos, Isso, tem uma avaliação externa. Então, é uma das características da engenharia didática, né? Ela tem isso, uma validação verdade. interna e, como outros percursos, tem uma validação externa. Só para Verdade. colocar alguns Outro, elementos aí, o pessoal ficar atento, né? Aí o porquê, o que é validação interna, o que é validação externa. Aí vocês vão ter que assistir outros encontros de Marta para não perder, que a gente só está dando um spoilerzinho aqui para vocês não perderem, né? isso, justamente. Hoje só foi um pouquinho mesmo para que vocês possam conhecer e possam é, começar a gostar da teoria, né? Que realmente teoria é muito complexa. O professor falando sobre a questão de ter que estudar em uma semana, de fato, era uma semana por teoria. Então, em uma semana a gente estudava à tarde, em outra semana estudava outra teoria. Realmente é um processo bem complexo quando a gente está no mestrado. Mas vamos trabalhar bem detalhadamente, bem leve, para que a gente possa, de fato, se interessar por essa metodologia, né? Então, gente, vou aqui encerrar a reunião não, esse debate. Se alguém mais quiser expressar comentários, se não, então até o próximo encontro, que a gente irá marcar o, no grupo. O professor Diógenes tem encontro marcado com Kátia Xavier na próxima semana, não vamos perder, será bem interessante, com certeza. E o encontro de ensino ficará para o próximo mês, certo? Teremos antes o encontro de Michela, possivelmente, depois o encontro de ensino e, posteriormente, o encontro
da coordenação do professor Diógenes e a professora Kátia. Gente, muitíssimo obrigada. Até o próximo encontro. E qualquer coisa a gente se vê no grupo do WhatsApp.